Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês as informações que ainda estão circulando sobre a possível morte de um dos principais generais e mais poderosos generais do exército russo nesta atual guerra em curso na Ucrânia. Mas antes, eu peço encarecidamente, vocês já sabem, que se inscreva aqui no canal, ativem as notificações, deem um joinha, compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E também peço que entre em nossa loja do Área Militar, que é umapenca.com/área militar. Vocês vão encontrar aqui diversas camisetas com estampas incríveis. Vocês podem vir aqui, nessa aba tipo, escolher todos, ou vocês podem escolher aqui por tipos como camisetas, como botões, como canecas, e vocês vão ver aqui diversos produtos aqui, como por exemplo a camiseta dos motores Raptor da SpaceX, camiseta do F-22, do Mossad, da bomba cluster, da Ucrânia, do Área Militar, temos também da Rússia, temos aí da Força Aérea Brasileira com A-29 Super Tucano, temos da K-47 e outras aí, dezenas de novidades, dezenas de produtos dentro do site umapenca.com/área militar. Então, vamos para o que é interessante e o que é relevante estudarmos nesse momento para a comunidade geopolítica, para você aqui inscrito do canal. Em 5 de janeiro, uma enorme explosão atingiu a península da Crimeia, que atualmente é governada, controlada pela Rússia desde 2014. Essa explosão, causada por um míssil Storm Shadow, ele foi disparado, é claro, pelos ucranianos, e essa explosão resultou na destruição de uma base militar superior, um posto avançado superior da Rússia, que estava ali fixado na região de Sevastopol. Essa base militar, ela estava localizada ali na região de Yukharin, e ela foi totalmente destruída. E o governador, que foi ali empossado pelo Kremlin, por Vladimir Putin, que é o governador Mikhail, na região de Sevastopol, ele disse que foi um ataque massivo, um ataque de precisão, que foi coordenado pela Ucrânia. O mais espantoso é que foi levantada essa possibilidade, sim, pela Ucrânia, de ter atingido esse posto de comando superior da Rússia na Crimeia. Porém, dentro dele, não obstante a destruir esta base militar, uma informação que começou a surgir que dentro desta base havia nada mais e nada menos que o terceiro militar mais poderoso do exército russo, o general Valery Gerasimov, o general de exército da Rússia, do exército russo, que estava dentro ali da base em Yukharin, que foi totalmente destruída por um ataque certeiro, preciso de um Storm Shadow. Para quem ainda não está familiarizado, o Storm Shadow é um míssil de longo alcance, que ele é disparado através de um dispositivo, de uma aeronave aérea, de uma aeronave, é claro, de combate da Ucrânia, por exemplo, um Su-24, que foi adaptado para receber este equipamento, que é um equipamento britânico, fabricado no Reino Unido, e o seu homólogo, o seu irmão, o seu primo, é o Scalp-G, que é fabricado na França. Então, eles têm algumas distinções, mas, resumidamente, as suas características, suas ogivas são quase a mesma. Então, diante dessa repercussão criada, que começou ali em grupos dentro do Telegram e rapidamente se espalhou nas principais mídias e jornais, diante disso tudo, a Rússia ainda ela não comentou a série de rumores que, é claro, não confirmados sobre a morte de Gerasimov, do seu principal comandante ali da Rússia,
E também Vladimir Putin, até mesmo o porta-voz do Kremlin, Peskov, ele não se manifestou a respeito deste caos que supostamente resultou, vamos dizer, de uma forma mais construtiva, na morte de Gerasimov. Então, por que essas informações estão sendo ainda mais calçadas, ainda mais trabalhadas para demonstrar que realmente esse terceiro homem mais poderoso do exército russo, realmente ele estava ali na região da Crimeia e foi morto por este ataque. Gerasimov, ele não é visto desde 29 de dezembro, quando ele apareceu em algumas imagens, entregando ali prêmios, colocando ali medalhas diante de militares que estavam sendo destacados ali por suas operações, pelo seu trabalho durante ali a libertação de Marinka, uma cidade que foi disputada como também Bakhmut, né? Marinka também foi uma cidade muito bem disputada, até que então temos hoje uma Marinka que praticamente está devastada, praticamente virou uma cidade fantasma. Então, né, neste evento de premiação, de entregas de prêmios dado ali pelo exército russo, Gerasimov ele estava nessa premiação em 29 de dezembro, e desde então ele não é mais visto, ele não é mais fotografado e ele não participou de mais nenhuma reunião dentro do exército russo ou de outro comando ali na Rússia. E isso despertou a atenção da comunidade do Ocidente. Por quê? E diante dessa repercussão, né, do sumiço de Gerasimov, dessa importância que ele tem para o exército russo, não faz muito sentido que nada e ninguém ali dentro da Rússia se manifestou, ou por que não faz nenhum sentido a Rússia ela manter essa descrição desses anseios gerados pelas principais mídias do Ocidente, até mesmo do Oriente, jornais ali da região da Ásia, Eurásia, a respeito do paradeiro de Gerasimov, de um dos maiores generais da Rússia. E, de fato, isso pode significar algumas questões chaves no que tange a estar, ou seja, doente ou realmente estar ferido, decorrência de um ataque que supostamente foi causado pelo Storm Shadow na região da Península da Crimeia. Então, atualmente, o Valery Gerasimov, ele é o chefe atual do Estado-Maior, é um general das Forças Armadas da Rússia e foi considerado o primeiro vice-ministro da Defesa da Rússia. Então ele tem uma importância muito grande neste ponto na história da Rússia e na atual condução da guerra na Ucrânia. Tá? Vamos deixar bem claro que, apesar dessas informações, desses rumores, não há nenhuma prova contundente e também independente de que o general estivesse dentro da base militar na Crimeia ou estivesse em qualquer parte da Crimeia, nem que ele tenha sido atingido por esse ataque Storm Shadow na Crimeia. Então, o que levantou forte relação com esses eventos foi o pronunciamento de Mykola Oleschyshuk. Quem que é Mykola? Mykola é o comandante da Força Aérea Ucraniana, em que pouco tempo depois que esse ataque foi bem conduzido e esses Storm Shadows caíram lá naquela base, na região de Sevastopol, o comandante Mykola, ele se pronunciou, fez uma declaração em suas redes sociais, parabenizando mais uma vez os pilotos e todos aqueles da Força Aérea Ucraniana e também da inteligência da Ucrânia, por mais uma operação bem-sucedida, pelo seu trabalho de combate impecável contra os russos, para tentar afastar esses inimigos, esses invasores, segundo Mykola. Então, de fato, diante dessas mensagens, não se sabe se Mykola estava se referindo ao bombardeio que ocorreu na Crimeia e especificamente resultou no possível acerto de contas com Valery Gerasimov, o terceiro homem mais poderoso do exército russo, ou significa apenas uma coincidência desse sumiço de Gerasimov
dessa repercussão toda gerada pelos próprios ucranianos e também daqueles diante de um pensamento, de uma ideologia contra a Rússia, de que especificamente os ataques aéreos atingiram bases russas importantes na Crimeia, mas que não tem relação com esse sumiço, mas é uma coincidência possível, tá? Então, diante disso tudo, como já destacado aqui por mim, há muitas informações críticas, há muitas informações desconexas e desonestas circulando sobre essa possível morte do general Valery Gerasimov, da Rússia, após esse ataque certeiro em 5 de janeiro na Crimeia. Então, essas informações, elas poderiam ser, sim, uma realidade, pelo fato do que? De Gerasimov já ter algumas intrigas com alguns militares, alguns comandantes que hoje atuam na linha de frente lá na Ucrânia, mas também tem uma boa relação com o sentimento não de vingança, mas de descontentamento com o general Gerasimov desde a época da atuação forte de Prigozhin, o comandante de Wagner Group, que morreu numa queda de um avião, que ainda está sendo investigado. Então isso poderia resultar em quê? Em um vazamento de informações sigilosas sobre o que? O posicionamento, onde estaria o general Gerasimov, por exemplo, na Crimeia, e através dessas informações, a Força Aérea e a Inteligência conduziriam este ataque preciso de Storm Shadow. No entanto, não há qualquer documento, não há qualquer relatório que comprove, vejam só, que comprove estas alegações. Inclusive, o general ucraniano Budanov, ele destacou que não tenho informações confirmatórias sobre esse assunto. Durante uma coletiva de imprensa, o general Budanov ele foi questionado sobre o sumiço e da possibilidade da Força Aérea Ucraniana ter matado Gerasimov. Ele não negou, mas também disse que não tem informações sobre esse assunto. Poderia sim, ainda estar trabalhando ou ele omitir essa informação para que não piore algum trabalho, alguma estratégia em curso da Ucrânia que possa estar ali planejando atacar ou minar as forças russas dentro da Ucrânia, do seu próprio território. Então, Gerasimov, como eu já havia dito, é o terceiro homem mais poderoso do exército russo. Ele desempenhou papéis chaves na tomada da Crimeia, da península da Crimeia em 2014, quando houve aquela invasão da Rússia por terra e também pelo ar, e no apoio absoluto revolucionário que ele deu para o seu comando de força terrestre ao presidente da Síria, Bashar al-Assad, ao ditador, desde o início da guerra civil na Síria em 2011. Então já houve esse tipo de guerra de informação, até mesmo a informação ela é utilizada como ferramenta de manobra e ferramenta de guerra diante de um conflito como este na Ucrânia e até mesmo na Segunda Guerra Mundial. Muitas informações foram cruzadas, descriptografadas e criptografadas para confundir a cabeça dos alemães e também dos britânicos, dos americanos, dos franceses. Enfim, a guerra de informação sempre esteve presente, desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Primeira Guerra Mundial, e faz parte da ferramenta de guerra, tá? Mas esse tipo de informação de morte de um general da Rússia, por exemplo, ocorreu poucos meses atrás, ou melhor, no início da invasão da Ucrânia em 2022. A própria agência de informação independente da Ucrânia, ela disse na época que Gerasimov havia sido ferido em 1º de maio de 2022, apenas 2 ou 3 meses do início do conflito pela invasão da Rússia. E as informações que circularam na época haviam destacado que o general Gerasimov havia sido ferido em 1º de maio de 2022, ali na região perto de Izium. No entanto, todas essas informações não se concretizaram e esse fato realmente não havia ocorrido. Então é preciso muita cautela nesse momento para realmente
destacar que Gerasimov foi morto ou se foi ferido nesse possível ataque de Storm Shadow na região da Península da Crimeia. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também compartilhar o vídeo, dar um joinha aqui no vídeo para que possamos ainda mais ganhar relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no canal.